Olá pessoal, sou o professor Luiz, estou trabalhando na disciplina de matemática com vocês. Estamos indo para a nossa aula de número 2, referente à 7ª apostila que vocês receberam na escola em que vocês estudam. Não esqueçam de registrar a data em que vocês estão efetuando o conteúdo, para que o professor possa fazer a correção das atividades. O nosso tema de hoje é perímetro. Então, nós vamos compreender mais sobre o que é perímetro dentro da matemática, certo? Perímetro. A medida do contorno de uma forma geométrica é que chamamos de perímetro. Em um polígono, o perímetro é igual à soma das medidas de seus lados. Então, é um conteúdo que não tem muito segredo. Perímetro é a soma dos lados referente a uma figura geométrica plana, ok? Vamos à atividade 1. Juliana irá pendurar na parede de seu quarto um espelho com as medidas expressas ao lado. Então, nós temos o desenho do espelho dela aqui ao lado, certo? Para deixar o espelho combinando com a decoração do ambiente, Juliana irá colar uma fita sobre a moldura do espelho. Quantos metros de fita, no mínimo, serão necessários? Então, observem que nós temos aqui as medidas, A largura desse espelho é 60 centímetros e o comprimento desse espelho é 1,20 m, ou seja, 120 centímetros, como está aqui. Então, primeiramente, façam a soma dos lados, Obviamente que se aqui embaixo eu tenho 60 centímetros, em cima também terei 60 centímetros, já que é uma figura retangular. Se eu tenho aqui 120 centímetros, do outro lado também terei 120 centímetros. Façam a soma dos lados, Vocês irão ter um total em centímetros. Depois disso, façam a transformação em metros, ok? Lembrando lá que 1 metro tem 100 centímetros. Questão 2. Observe a figura ao lado e considere que todos os seus lados possuem a mesma medida. Então, observem aqui ao lado que nós temos o desenho aqui de uma cruz, certo? E cada lado desse desenho tem 6 centímetros. Letra A. Quantos lados tem essa figura? Então, vocês façam a contagem dos lados e registrem em algarismo aqui. Letra B. Qual é a medida de cada lado? Nós já temos aqui, a medida constando, 6 centímetros. Registre na letra B. E letra C, qual é a medida do seu perímetro? Agora, sabendo a quantidade de lados, a medida de cada lado, como é igual, vocês podem fazer um cálculo de multiplicação, para não ser necessário ficar fazendo adição, 6 mais 6 mais 6 mais 6, certo? Vocês podem fazer a multiplicação. Vocês têm um espaço aqui para efetuar tanto os cálculos da número 1 quanto os cálculos da número 2, ok? Questão 3. Em um campo de futebol de formato retangular, tem 100 metros de largura por 70 metros de comprimento. Antes de cada treino, os jogadores de um time dão 5 voltas, correndo ao redor do campo. Questões. Letra A. Quantos metros os jogadores correm ao dar uma volta completa no campo? Então, a letra A, ela quer saber o valor de uma volta dada ao redor deste campo. Então, se eu sei que aqui eu tenho 70 metros, certo? Aqui eu tenho 100 metros, então 170 metros. Aqui eu tenho mais 70 metros. Ok? E aqui mais 100 metros. Então, somando os lados, qual é o total? Registrem na letra A. Letra B. Quantos metros eles percorrem ao dar 5 voltas ao redor do campo? Então, vocês descobriram o valor de uma volta, vocês vão multiplicar por 5, que vocês já vão descobrir o total aí da letra B. Letra C. Se eles repetem essa corrida 5 vezes por semana, quantos metros os jogadores correm em uma semana? Então, agora, o resultado da letra B, vocês irão multiplicar mais uma vez por 5.
que vocês já vão obter a resposta aqui da letra C, certo? Então façam com bastante atenção, se necessário voltem a reler o problema para fazer a resolução. Questão 4. Na malha quadriculada a seguir, a figura 2 é uma ampliação da figura 1. Então vocês observem aqui na malha quadriculada que tem a figura 1, certo? E tem a figura 2. Questões. Letra A. Sabendo-se que cada quadradinho da malha possui lado medindo 1 centímetro, qual é a medida do lado da figura 1 e da figura 2? Então vamos lá primeiro analisar a figura 1. Qual é a medida deste lado aqui? Se eu sei que cada quadradinho tem 1 centímetro. Vamos lá? Então, ó, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros. Professor, nós já descobrimos então a medida do lado da figura 1, 4 centímetros. Se é uma figura quadrada, né, todos os lados têm a mesma medida. Então, um lado da figura 1 mede 4 centímetros. Né? Agora, façam essa análise na figura 2. Quantos centímetros eu tenho aqui nos lados? Também é uma figura quadrada. 1 centímetro, 2 centímetros. Agora, a figura 2 vocês farão o registro, certo? Questão B. O que aconteceu com as medidas dos lados da figura 2 em relação às medidas dos lados da figura 1? O que aconteceu? O que vocês observaram? Ampliou, diminuiu, né? Duplicou? Então, façam o registro da análise de vocês. Letra C. Determine a medida do perímetro na figura 1. Então, sabendo a medida do lado, vocês já conseguem somar, né? Encontrar o perímetro. Se desse lado eu tenho 4, do outro também tenho 4, e do outro, é só somar as medidas. Na letra D, agora determine a medida do perímetro na figura 2. Vocês já descobriram, né, qual é a medida deste lado, agora é só somar as medidas dos demais lados, certo? Questão E. O que aconteceu com a medida do perímetro da figura 1 quando seus lados foram dobrados de tamanho, formando a figura 2, né? Houve, então, uma ampliação da imagem. Em quantas vezes essa imagem ela foi ampliada? Né? Se houve uma duplicação aí dos lados, em quantas vezes ela foi ampliada? Né? Faça essa análise. Quantas vezes cabe a figura 1 dentro da figura 2? Né? Faça essa análise aí. Vocês podem contar também os quadradinhos, né? Uma das dicas aí para vocês terem como parâmetro, certo? Então essa foi a nossa aula de hoje, nossa aula de matemática. Espero que vocês tenham compreendido. Havendo mais alguma dúvida, entre em contato com o professor de vocês lá no grupo de estudos da sua sala. Até o nosso próximo encontro. Olá, crianças, espero que vocês estejam bem aí na casa de vocês. E hoje estamos aqui dando sequência na aula de número 2, agora com língua portuguesa. Então, como vocês já sabem, eu sou o professor Júnior, estou trabalhando aí com as turmas dos 5º anos. E hoje, na nossa aula, nós vamos trabalhar com reportagem. Aliás, continuar trabalhando com reportagem, tá bom? E nós vamos ler uma reportagem bem interessante, que ela diz assim, ó, olha a manchete dela. Meninas que jogam futebol e meninos bailarinos falam sobre preconceito. Esse é um texto da Luíse Soares, da colaboração para a Folha do Rio. Para começar a nossa reportagem, nós temos aqui uma imagem de 2 meninos, tá vendo? E 2 meninas. Jonatas à esquerda e Denilson fazem balé. Então tá aqui os meninos, né, dos lados aqui. Larissa com a bola e Laís treinam futebol. Então tá aqui as 2 meninas bem ao centro da imagem. A foto é de Daniel Marenco. Então vamos para a nossa reportagem? Na Copa das Confederações de Neymar, Fred e companhia,
que termina amanhã, não há espaço para meninas, mas elas estão dando um jeito de invadir o campo de futebol. As gêmeas Laís e Larissa Martins, 11, sabem bem que esse não é um esporte para os homens, só para os homens. Elas fazem parte de um time de futebol mirim do Rio. Foi Laís quem se interessou primeiro pelo esporte, influenciada pelo irmão mais velho. Ela começou no Vasco da Gama, jogando com meninos e chegou a disputar um torneio com a equipe. Os meninos falavam: essa menina não joga nada, mas quando entrei em campo, viram que eu jogava bem. Contou Laís, que sonha em entrar para a seleção brasileira. Ela não se incomoda com as pessoas que acham que o esporte é coisa de menino. Bobagem, meninas jogam muito bem. Larissa tem uma reclamação a fazer. Tem mais torneios para meninos. As duas são fãs de Marta, da seleção brasileira. A jogadora acha que há preconceito. No Brasil, a modalidade é considerada amadora. Não há liga profissional. Aí nós vamos agora para os bailarinos. Assim como jogadores de futebol, meninos que fazem balé sofrem preconceito. Denilson Afonso, 12, faz balé há 4 anos e quer ser profissional com seu ídolo, o bailarino russo Mikhail Barsnikov. Apesar do apoio da família, sofre com colegas. Já sofri muito bullying na escola. Acho idiotice. Cada um faz o que quer. Eles são excluídos. Nem podem pedir para ir ao banheiro porque tem alguém esperando no corredor para brigar. E são chamados de bailarina, disse a mãe de Denilson, Lunay Afonso. Colega de Denilson na escola de dança, Jonatas Lopes, 11, estuda balé há 6 anos. Ele também convive com as provocações na escola e já foi até agredido uma vez por colegas. Muitas pessoas me zoam e outras não. Para mim, isso não tem nada a ver. Algumas coisas que são para menina também podem servir para meninos, disse Jonatas. E os homens têm papel de destaque nos palcos. O brasileiro Thiago Soares, por exemplo, é o principal bailarino do prestigiado Royal Ballet de Londres, desde 2006. Ele diz que hoje há mais espaço para os homens. Então essa notícia ela foi publicada na Folha de São Paulo no dia 29 de junho de 2013, Folhinha. E ela também está disponível aí na internet no www.1.folha.ol.com.br/folhinha. Pessoal, esse texto ele é muito interessante porque ele vem falar para a gente do assunto preconceito. Às vezes as pessoas têm preconceito com as outras pelas escolhas que elas fazem na vida. E na verdade, no mundo em que a gente vive, a gente não deve ser assim. Nós todos somos seres humanos e podemos fazer aquilo que a gente quiser. Se eu quero escolher uma profissão de jogador de futebol ou de bailarino, é eu que vou escolher, é a minha decisão. Então eu não posso ser preconceituoso com quem escolhe aquilo que gosta de fazer, né? A gente tem que aceitar todas as pessoas do mesmo jeito, porque somos todos seres humanos iguais. Então essa reportagem ela traz aí uma bela reflexão sobre esse mundo preconceituoso que a gente tem, né? Hoje, nos dias de hoje, não é mais igual antigamente que as mulheres elas têm que fazer tal coisa e o homem fazer tal coisa. Não, o homem pode fazer as mesmas coisas que as mulheres também podem fazer as mesmas coisas que os homens, né? Não tem mais essa diferença, ok? Vamos então para as nossas atividades? A primeira atividade é: quem são as pessoas entrevistadas na reportagem? Quem foram essas pessoas? Aparece o nome delas lá no textinho. Qualquer coisa, volta lá para relembrar quem são elas. Número 2. Os depoimentos das pessoas entrevistadas são importantes para que o leitor conheça a situação que está sendo relatada?
explique. Então, é importante que tenha depoimento de pessoas entrevistadas lá no texto? Sabe que isso é importante para que o leitor, no caso nós que estamos lendo o texto, conheça o que está sendo tratado? Vocês acham que isso é importante? É legal aparecer lá o depoimento de pessoas? No caso dessa reportagem, apareceu o depoimento de várias pessoas, de várias crianças falando, né? Isso foi interessante ou não? Número 3. Como os depoimentos dessas pessoas aparecem no texto? Vamos voltar um pouquinho lá? Olha só para vocês verem um exemplo aqui, ó. Quando essa pessoa está falando, ela está entre aspas, ó. Eles são excluídos. Nem podem pedir para ir ao banheiro, porque tem alguém esperando no corredor para brigar e são chamados de bailarina. Tá vendo? Quando esse menino falou aqui, abriu aspas. Então, toda vez que aparece o entrevistado aqui na reportagem, ele vai estar sempre entre aspas, porque é a fala dessa pessoa, ok? Então, para identificar que é a fala de alguém, foi colocado as aspas, certo? Isso vai poder ajudar vocês na questão número 3. Número 4. Onde essa reportagem foi publicada? Onde que ela foi publicada? Tem ali, o professor até leu para vocês. Número 5 e última questão. Para que público ela é direcionada? Letra A, crianças e jovens. Letra B, mulheres e crianças. Letra C, jogadores de futebol. Ou letra D, bailarinos. Então, para quem que essa reportagem é direcionada, ok? Pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje. Espero ter contribuído aí na aprendizagem de vocês. Caso vocês ainda tenham alguma dúvida, consulte o professor ou a professora lá no seu grupo de estudos da sua escola. E até a nossa próxima aula. Até lá!